Paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Abimael Vieira, sou pastor, mas estou hoje aqui como professor. E a nossa intenção é poder criar um material didático, um material de apoio para você, professor, professora, que vai ter o desafio e a missão de contribuir com os alunos da Escola Dominical, transmitindo a Palavra de Deus. Eu posso dizer, de todos os ministérios, na minha modesta opinião, o de ensinar é o melhor de todos. Nós vamos falar nesse trimestre a respeito do tempo. Então nós vamos ter 13 lições, onde você vai ter a oportunidade de, conversando com seus alunos, e essa é a vantagem da aula, é diferente de uma pregação, onde o pregador somente fala. Se você dá uma aula onde só você fala, toma cuidado, provavelmente você não está dando aula. O ideal é que você consiga abrir diálogo com os seus alunos, instigá-los com perguntas, fazê-los pensarem sobre o assunto que você está tratando. E nós vamos iniciar falando a respeito do tempo. O tema dessa lição é tempo para todas as coisas. E o texto que dá início, que dá a base dessa lição é: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1 e 14. Então você vê nesse texto várias vezes Deus falando de tempos determinados. O sol, a lua, o dia e a noite, estabelecimento de tempo. Então vamos entender primeiro qual que é o princípio ou qual é o propósito do tempo. Lá em Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia está te dizendo que Deus existe antes do princípio de tudo. Então, o único ser que é atemporal, que está fora do tempo, é Deus. Quando Deus existia, nós não tínhamos nem o nada. Pensa comigo, para o nada existir, é preciso que tenha alguma coisa criada. Não havia nada criado, então eu não posso comparar. Esse copo está cheio, esse copo está vazio, esse copo tem terra, esse copo não tem nada. Então só existia Deus. Então o que Deus faz? Ele decide criar todas as coisas, a criação, para se relacionar com essa criação. Então por isso que a Bíblia diz que no princípio Deus criou tudo. Deus, quando se apresenta para o homem, ele se apresenta como o eu sou. Ou seja, Deus é o presente absoluto. Nenhum ser humano pode dizer eu sou. Por isso o judeu não aceita que alguém use o nome de Deus. Então, eu sou o pastor. Não, eu estou o pastor. Eu sou o pai. Não, eu estou o pai. Se meu filho morrer, eu não vou ser mais o pai do meu filho. Vou ter a lembrança que um dia fui pai, mas não vou poder exercer a paternidade. Eu estou casado. Se a minha esposa falecer, eu deixo de estar casado. Ou seja, nessa vida, nessa existência, tudo é transitório. Nada é definitivo, nada é absoluto. O único absoluto é Deus. Por isso, quando ele se apresenta como o eu sou. É o presente absoluto. E o que Deus fez? Deus criou duas potências para poder regerem a criação. Uma delas é o tempo e outra delas é o espaço. Então, para nós termos o entendimento de tempo, nós precisamos do entendimento de espaço. Por isso a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus, ou o universo, e a terra. Então, em numa determinada região, num determinado espaço, que é conhecido como universo, Deus fez algo que ele chamou de criação. Então, Deus é tão grande que o universo não o contém. A Bíblia diz que ele está fora desse espaço. Então, ele se relaciona com a criação criada. Então, o espaço é o limite que Deus estabeleceu. Nós estamos aqui filmando, fazendo esse bate-papo com você dentro de uma sala. Ela tem 4 paredes, ela tem um teto, ela tem um espaço, ela tem uma limitação. E dentro desse espaço Deus criou um ritmo chamado tempo. Então quem definiu esta marcação foi Deus. O que o homem aprendeu foi a conhecer, perceber e a marcar esse intervalo. Então é como um músico. Quem é músico aqui na igreja sabe. Você tem vários andamentos para uma música. Então, o maestro, quando ele lê a partitura, ele vê o que está gravado ali como ritmo daquela música e ele faz com que toda a orquestra
toque a música naquele ritmo. Mudando o ritmo, muda-se a música. Então, para a nossa existência, Deus criou um ritmo que o homem chama de tempo e que nós podemos entender como o Cronos, tá? Então, qual é o propósito dele ter criado o tempo e o espaço? Criar limite. Então, o tempo e o espaço, ele tem a ver com duas coisas: processos. O tempo faz com que as coisas se desenvolvam e o espaço tem a ver com limite. O único ser que é ilimitado é Deus. Então, ele estabeleceu isso para que a gente pudesse se relacionar com ele. Então, Deus criou o tempo para ele se relacionar com a criação, para ele se relacionar com todas as criaturas. E o espaço foi o ambiente que Deus criou para desenvolver esse relacionamento, para desenvolver esse processo. E quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver grandezas diferentes. A Bíblia começa dizendo de céus. A gente está falando do local onde os seres celestiais habitam, ou o mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual teve um início. Os anjos tiveram um início. Eles não são eternos ou atemporais como Deus. Um dia Deus decidiu criar os céus. E nesses céus, mundo espiritual, vou colocar dessa forma, ele colocou os seres para viver ali. Abaixo dos céus, nós temos o universo, que é uma outra grandeza. E dentro do universo, nós vamos começar a ver outras grandezas menores. Você tem constelações, dentro das constelações você tem galáxias, dentro das galáxias você tem sistemas solares, dentro desses sistemas você tem planetas, dentro desses planetas você tem continentes, dentro desse continente você tem país, dentro do país você tem uma cidade, dentro da cidade você tem um bairro, dentro de um bairro você tem uma casa e dentro de uma casa você tem uma pessoa. Ou seja, o menor limite ou o menor espaço criado por Deus é o corpo humano e o corpo de todas as criaturas que existem. Mas Deus se relaciona conosco porque nós fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Nós temos o poder de escolha, de pensar, de decidir e de agir. Então, para que serve o corpo humano? Ele obriga o homem a existir de uma forma delimitada em todo este espaço, precisando usar do tempo para se relacionar com os outros e com Deus através do livre-arbítrio. Então, para eu estar agora aqui, fazendo esse bate-papo com você, eu precisei abrir mão de estar em outro lugar. Para eu estar agora conversando com você, precisei abrir mão de estar conversando com outra pessoa. Então Deus está me ensinando a escolher. Então sempre que eu escolho uma coisa, eu abro mão de outra coisa. Sempre que eu escolho estar em um lugar, eu abro mão de estar em outro lugar. Por quê? A proposta é exatamente essa. As pessoas precisam entender que existe um processo, existe uma forma das coisas acontecerem. O que nós temos visto hoje com o mundo conectado? A pessoa está nessa sala, mas ela pega um celular e começa a teclar com alguém, entre aspas, se relacionando com alguém que está a 200 km de distância. Ou seja, ela não está efetivamente com aquela pessoa e ela deixa de estar com quem poderia estar na frente dela naquele momento. Então o mundo conectado está vindo, na verdade, para desconectar e afastar as pessoas. É como se o ser humano estivesse sempre buscando imitar o atributo de Deus. Satanás disse para Adão e Eva: olha, no dia que vocês comerem desse fruto, serão semelhantes ou iguais a Deus. Meu amigo, minha amiga, não dá para que nós sejamos iguais a Deus. Nós somos diferentes. Ele nos criou assim. Deus é ilimitado, Deus é atemporal, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Nós não. Por isso temos que aprender a viver na realidade e no espaço que Deus nos deu. Como disse Jesus, não estejais preocupado com o dia de amanhã. Cada dia basta o seu mal. Cuide do hoje, cuide do agora, cuide desse momento. E para ajudar o homem na marcação de tempo, Deus estabeleceu o que? Sinais para auxiliar o homem nessa marcação. Então a gente vai ver aqui em Gênesis 1:14, que foi o texto que nós lemos, que é o texto base. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, quando nós olhamos para o céu e observamos o movimento das estrelas, do sol e da lua, o homem aprendeu a marcar. Então, tinha um ponto de referência, está aqui. Então, quando o sol saía daqui, ele observava que o sol levava um tempo determinado para chegar de novo no mesmo ponto.
E da mesma forma isso se repetia de uma forma constante. Então o homem estabeleceu esse ciclo como um dia e a noite, que é o mesmo período de tempo, como uma noite. Então a cada dia ele percebeu que viria depois o ano, através das estações, a mudança de clima, primavera, verão, outono e inverno. Isso se repete de uma forma sistematizada, de uma forma constante. É uma regra que Deus estabeleceu, para que o homem pudesse dessa forma marcar o tempo da sua existência e entender o limite das coisas que existem. Porém, esse tempo criado, chamado Cronos, que o homem entendeu como o tempo Cronos, o tempo marcado, ele tem um tempo determinado, ele vai deixar de existir. A Bíblia diz, para tempos determinados. Quando você vai lá para 2 Pedro, deixa eu pegar a Bíblia aqui, quando você vai para a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, os versículos de número 12 e 13, o apóstolo Pedro fala o seguinte: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ou seja, a Bíblia está dizendo que vai chegar um momento em que os céus, ou o universo, será destruído. Ou seja, esta marcação de tempo limitada, esse ritmo em qual nós estamos vivendo, que é o tempo Cronos, esse tempo vai deixar de existir. Uma vez que eu não tenho mais céus, uma vez que eu não tenho mais sol, uma vez que eu não tenho mais lua, uma vez que eu não tenho mais dia, uma vez que eu não tenho mais noite, eu não tenho mais tempo. Esse tempo vai deixar de existir. E aí Pedro fala que nós aguardamos então o que agora? Novos céus e uma nova terra. Então Deus está preparando o tempo em que Ele vai literalmente nos levar para viver em uma outra dimensão, em um outro espaço e em um outro tempo juntamente com Ele. A gente pode conferir isso aqui em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 1, o apóstolo João diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando ele diz o mar já não existe, ele está querendo dizer o seguinte: olha, é diferente daquilo que eu vi. Não é que eu vi uma terra que foi melhorada, não, é uma nova terra. Não é o mesmo céu, é um outro céu, ou seja, uma nova realidade, uma outra estrutura. Que realidade é essa, pastor? Que estrutura é essa? É a eternidade com Deus, ou seja, nós vamos sair do tempo Cronos, iremos para o tempo Kairos, que é o eterno presente, que é o momento exato, que é o tempo definido, determinado para todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Quando nós aguardamos e esperamos esse tempo, nós nos encontramos na vontade, na plenitude de Deus. Então, Pedro fala sobre essa promessa e João, através da visão, ele confirma o que Pedro diz. Olha, eu vi um novo céu e uma nova terra, a nova morada. Então, o céu que existe hoje, onde os anjos habitam, não vai existir mais. Novo céu, será um outro céu. Então, lá na frente, João vai dizer que ele não vê mais o templo nessa cidade, porque o Deus é o próprio templo dessa cidade. E ele continua dizendo aqui em Apocalipse 22, o versículo 5, ele fala o seguinte: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então ele está dizendo que não vai haver mais noite. Se não tem noite, não tem lua, não tem movimento. Se não tem luz do sol, não tem movimento. Ele está dizendo que não vai haver o que lá? A passagem do tempo Cronos que eu e você conhecemos. Lá, Deus é a própria luz, por isso você não precisa da luz do sol. Você não vai precisar, você não vai necessitar mais da marcação do tempo. Nós vamos viver a plenitude com Deus. Como é que se explica isso? Não sei. O olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. A Bíblia está te dizendo o seguinte: essa promessa é real. Você vai viver isso num determinado tempo. Agora, para isso, a gente precisa aprender a viver aqui, no Cronos. Como a gente já falou lá em Gênesis, vou voltar para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 5. Deus está dizendo assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite,
e foi a tarde e a manhã o dia primeiro, ou seja, manhã, tarde, dia, noite, tempo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Lá, novos céus e nova terra, não tem dia, não tem noite, não tem marcação de tempo. Pastor, o que é isso? O eterno presente. Então, é o Kairos, é o presente contínuo. Deus, ele fala de si mesmo. Lá em Êxodo 3:14, ele diz para Moisés: eu sou o que sou. Ou seja, ele é o presente absoluto. Lá em 2 Pedro 3, versículo 8, Pedro diz que um dia para Deus são como 1000 dias, e 1000 dias para Deus são como um dia. O que ele está dizendo? Deus é atemporal. O tempo passa para mim e para você. Para Deus, como ele está fora dessa marcação do tempo, ele está no espaço de um dia e ele está no espaço de 1000 dias, ou seja, ele é onipresente. E para terminar, Apocalipse 22, versículo 13, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ele diz por 2 vezes: eu sou, e o que ele é? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o último e o derradeiro, ou seja, ele é a plenitude. Então, quando nós formos para esta eternidade, nós estaremos vivendo como a esposa de Cristo. Hoje somos a noiva, seremos a esposa. Através do casamento, uma só carne. Ou seja, Deus, um ser atemporal, nos criou temporais para podermos com Ele aprendermos o valor da existência. O que é a existência? Assim, no futuro, nos tornarmos atemporais como Deus e existirmos com Ele eternamente. E quem é o professor que Deus escolheu para nos ensinar essa lição? O tempo. Então, as 13 lições vão tratar desse professor muito importante que é o tempo. Então, já fiz um pouco aqui da introdução ou daquilo que seria a síntese da lição. Eu entendo que esse é o aspecto principal que você deve tentar discutir com seus alunos. Se precisar, volte essa gravação quantas vezes você achar necessário para entender o contexto. Então a lição ela vai estar sendo estruturada em tópicos. Então a gente tem a parte da orientação pedagógica, que fala a respeito da valorização de todas as coisas, da valorização do tempo. Depois nós temos o texto bíblico, várias referências ali, Eclesiastes 3, 1 e 18, tudo tem seu tempo determinado, e aí vai dizendo, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de rir, prantear, dançar, espalhar pedras, ajuntar pedras, de abraçar, deixar de abraçar, buscar, perder, guardar, lançar fora, rasgar, coser, estar calado, falar, amar, odiar, guerra e paz. Ou seja, nós sempre vamos ver o que? Dualidade. E através do tempo você vai ter o livre-arbítrio, a capacidade de escolher e entender. Você não pode ter tudo. Quando você escolhe algo, você abre mão de outra coisa. E é importante que seus alunos entendam isso. Nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas acham que elas podem ter acesso a tudo o tempo inteiro. E elas estão perdendo o mais importante. Não sei se você já parou para pensar no que eu vou te falar agora. O passado já não existe. O que eu acabei de falar, se não tivesse sido gravado, se perdeu. O futuro ainda não chegou. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo conversando com você. Pode ser que daqui a 2 segundos eu tenha um infarto fulminante e caia morto aqui no chão. O que de fato existe? Sabe o que? Agora, o presente. E Jesus falou isso. Por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Com que a vez de comer, plantar, vestir... Olha os passarinhos. O que os passarinhos fazem? Nada. O Pai Celestial não tem cuidado deles? Não vai cuidar de você? Que é mais importante que um passarinho? Que é filho, criação, criatura desse próprio Deus? Então nós temos que mostrar, queridos e queridas, desesperadamente para a geração dos jovens que se encontram na tua igreja. Eles precisam aprender a confiar em Deus e a viver o presente, porque é só o presente
Não é o presente de estar aqui conversando com quem está lá no WhatsApp do outro lado da sala ou do outro lado do planeta. Não, é de estar aqui conversando com quem está do meu lado nesse momento, tá? Então, algumas outras coisas, ele vai falar, né? A gente já falou na introdução todo esse contexto do tempo, enfim. Então, ela tem aqui 2 tópicos. Então, o primeiro, ele fala do tempo e as suas implicações, ou seja, a passagem do tempo. Então, a maioria dos cientistas acredita que o universo teve seu início há quase 13 bilhões de anos. Posso dizer uma coisa? Não importa qual é o tempo exato, o que a gente tem certeza, e a ciência concorda, é que houve um início, ou através do Big Bang, ou através do formato ou processo que eles querem estabelecer, mas houve um início. E a Bíblia está dizendo isso há quase 7.000 anos atrás. Antes da ciência chegar a essa conclusão, Deus já tinha revelado a Moisés que houve um início. Então, existe um início definido. Nada acontece por acaso. Então, Deus habita na eternidade, mas Ele se relaciona com os homens que habitam nesse tempo limitado que Ele mesmo criou, tá? Então, a origem do tempo Cronos foi a partir ali da Idade Média, na Grécia Antiga. Os gregos, antes da Idade Média, eu estou falando lá atrás, na Grécia Antiga, os gregos, observando o movimento dos planetas, eles, como outros povos, os maias também já tinham feito isso, mas a gente só vai ter acesso à cultura maia lá na frente, na época das navegações. Mas você vai ver que o homem, de uma forma comum, ele começa a observar o céu e percebe que existe uma regularidade. E os gregos dão a essa regularidade o nome de Cronos, que na mitologia grega passa a ser um deus também. Então, o Cronos é um termo criado pelo homem para marcar a percepção do tempo, certo? E aí depois a lição continua falando, né, a respeito da importância do Cronos, a importância do tempo, que foi esse assunto que a gente já acabou de discorrer. Então, o tempo, tem uma pergunta aqui muito interessante. Para Deus, é uma opção ou uma condição imposta? O tempo foi algo criado por Deus, como um processo, não para Ele, Deus, mas para ensinar a humanidade. E como é que nós vemos Deus e o tempo? Ele é atemporal. O Salmo de número 90, o versículo de número 2, ele diz o seguinte a respeito de Deus: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Você já parou para pensar na eternidade olhando para o futuro? Eu acredito que sim. Você sonha com isso eternamente, constantemente, o dia em que chegaremos na eternidade. Fomos criados imortais, tivemos um início. Não era o desejo de Deus que tivéssemos o fim. Então a morte, ela veio como fim para a humanidade em consequência do pecado. E a gente vai ver mais à frente que Jesus, ele destrói a morte, dando ao homem a condição de voltar a ser imortal. Porém, a Bíblia diz que Deus é eterno. Você consegue imaginar eternidade para o passado? Se você olhar para aquilo que a ciência entende de tempo, nós estamos falando de 13 bilhões de anos. Então, há 13 bilhões de anos, Deus decide criar o universo. Porém, Deus já existe antes desses 13 bilhões de anos. Por quanto tempo, pastor? Não dá para marcar. Então o salmista, revelado por Deus, ele diz: Deus é Deus de eternidade passada em eternidade futuro. Esse é o tamanho do teu Deus. E você acha que ele se esqueceu de você lá na sua casa? Não, pode ter certeza, para Deus você não é mais um pontinho no oceano. Você é uma pessoa única, exclusiva, pessoal, criada por Ele, sonhada por Ele, desejada por Ele, e pode ter certeza que Ele está esperando o dia de poder viver a eternidade pessoalmente com Ele. Então esse é o tamanho do nosso Deus. E o que é o interessante que a revista vai falar, e isso você, professor, tem que dar uma atenção muito clara para isso. Ele poderia ter se relacionado com a humanidade nessa distância, a ele lá no Kairos, lá na eternidade, e nós aqui embaixo no Cronos. Então a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo e habitou entre nós. Então o que Deus decidiu fazer? Através da pessoa de Jesus, ele decidiu se limitar a um corpo físico.
Imagine que na gestação de Maria, Jesus assumiu a forma de um embrião que foi colocado no seu útero e ali cresceu por 9 meses, depois foi gerado por ela e a vida inteira crescendo, limitado ao tempo, ao cansaço, ao sono. Então o que Deus quis? Deus quis sentir fisicamente. Ele precisava disso? Não. Ele quis sentir fisicamente a mesma realidade em que nós sentimos e nos mostrar que nessa realidade eu posso sim escolher me relacionar com esse Deus que continua lá no Kairos. Então você vai ver por várias vezes Jesus se afastando da multidão e subindo ao monte para orar. Você vai ver por várias vezes Jesus dizendo: Pai, aquilo que eu aprendi de você eu tenho ensinado a eles. Ou seja, ele está dizendo de uma coisa chamada dependência. Então João vai dizer que o Filho unigênito de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para mostrar para a humanidade como é maravilhoso o desejo de Deus de se relacionar conosco. Ele não criou uma regra e fez com que essa regra fosse impraticável. Ele fez questão de vir até nós, se submeter a essa regra que ele criou, que é a regra de você buscar a santidade, a santificação, se afastar do pecado, se afastar do mal, se submeteu a todo tipo de processo para no final, ao vencer na cruz, ele vence Satanás, o inferno, a morte e resgata toda a humanidade. Como Adão condenou toda a humanidade pelo seu erro, Jesus, ele liberta toda a humanidade pelo seu acerto. Cabe a cada um de nós escolhermos. Então, esse texto ele vai falar a respeito disso. Então, continua. A ideia aqui não é necessariamente detalhar todos os tópicos, mas dá para você uma visão geral da aula, dos principais assuntos que você, professor, deve destacar. Minha recomendação, leia bastante. Não só a lição, mas a Bíblia como um todo, para a gente entender a ideia, né, daquilo que está sendo tratado. Então a Bíblia vai falando aqui a respeito de Deus e eu volto a falar, está aqui no item 3, o Kairos e o Cronos. Então saiba que o Kairos também foi um tempo criado por Deus. Então Deus ele é maior do que o Kairos, Deus é maior do que o Cronos. Uma vez que ele cria toda a criação, ele estabelece uma realidade onde ele se relaciona com essa criação. E a criação, olhando para isso, percebe a realidade dele é maior do que a nossa. O salmista acabou de dizer: Tu és Deus de eternidade a eternidade, antes que os montes existissem. Então, o termo Kairos não foi imposto por Deus, foi entendido pelo homem. Mas Deus não está limitado no Kairos. Deus é percebido pelo homem nesse momento. Por quê? Deus é pleno. Deus ele é perfeito. Ele é completo. Então, Kairos quer dizer um momento exato, ou seja, um momento oportuno, um momento certo, ou o presente contínuo. Mas é um entendimento criado pelo homem. Não sei se eu fui claro. Espero que tenha sido. Essa é a diferença básica. Então, Kairos, a palavra de origem grega que significa tempo certo, tempo oportuno, em oposição a Cronos, que traz a ideia de tempo sequencial, cronológico, quantitativo. Essas duas formas de definir no grego o tempo trazem consigo um conflito épico, por assim dizer. De um lado, o tempo linear quantitativo marcado pelos relógios calendários, Cronos, e do outro lado, o tempo qualitativo, o momento ideal próprio para fatos acontecerem, ou seja, o tempo Kairos. Então, dentro do tempo Cronos, nós temos Deus se inserindo com a sua criação no momento exato, ou seja, quando Deus ele decide fazer alguma coisa, é o Kairos, ou seja, a plenitude, tá? Então, a vida no tempo, nós temos o que, irmãos? Limite. Deus nos criou com um fôlego de vida. Então, nós temos um tempo determinado para existirmos nesta realidade. Cada um de acordo com a sua saúde, de acordo com as suas escolhas, de acordo com a vontade estabelecida pelo próprio Deus. Mas saiba que existe um limite estabelecido. Ao homem Deus fala que seriam de 70 anos. A partir dali seria canseiro, enfado e cada um continuaria de acordo com as suas próprias forças e seu próprio vigor. Ou seja, esses 70 anos seria uma régua de igualdade que Deus dá para que todo ser humano possa viver, ser medido, se relacionar e ser julgado, para que ele tenha a oportunidade de entrar na eternidade tendo vivido de maneira igual. Pastor, mas as crianças que são abortadas, as crianças que morrem quando nascem, pastor,
tudo isso é consequência do pecado. Mas entenda, no menor tempo de existência de cada ser, todos eles tiveram a oportunidade, de uma forma ou de outra, conhecer a Deus. A Bíblia deixa claro que nem o louco erraria o caminho e que nem mesmo as crianças inocentes errariam o caminho. Então a salvação, ela depende da consciência. Quanto maior a consciência, maior a minha capacidade de escolha. Quanto mais tempo eu vivo, Salomão disse, o muito conhecer é enfadonho. Então ele chega no final da velhice percebendo o quanto foi pesado para ele viver essa vida aqui na terra. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, maior é a minha capacidade de compreender e aí tomar decisões certas ou erradas. E por isso eu sou julgado por Deus. Então, conhecendo o tempo, a Bíblia fala lá em 1 Crônicas, eu vou ler esse texto porque eu achei um texto muito interessante. Ele diz o seguinte, 12:32, dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos seus irmãos que seguiam a sua palavra. Ou seja, eram homens que estudavam a astronomia, não astrologia. Eles estudavam astronomia, eles conheciam o tempo, eles conheciam o movimento dos planetas, eles conheciam as épocas. E eles eram o que, irmãos? Agricultores. Então eles precisavam conhecer os tempos para poder tomar decisão. É hora de plantar, é hora de colher, esse ano não vamos plantar, ou vamos plantar essa safra e não aquela safra. Então Deus estabelece em uma tribo um povo com uma qualidade, com um interesse. Eles se dedicavam especificamente a isso. Então cabe a nós, como seres humanos, buscar entender e compreender melhor o tempo de Deus para todas as coisas. E o mais importante, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então Moisés, lá no Salmo 90, ele fala sobre o que? Ansiedade. Então, juntamente com o Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando, ensina a contar os nossos dias até alcançarmos corações sábios. Mostre para a sua sala que o mais importante é eles aprenderem a viver o momento, relaxados, tranquilos, confiando em Deus, porque aí sim nós vamos conseguir aprender os detalhes que nos cercam e alcançaremos corações sábios. Então, de forma geral, o que eu tinha para falar para você era esse o conteúdo. Então a lição traz ainda mais 2 subsídios, que ele fala a respeito de Deus, o que Deus fazia, né? O que Deus fazia no princípio. Então fala da criação, a gente já comentou sobre isso. Ele jamais faria a sua obra na eternidade, porquanto está um atributo exclusivamente seu. O Criador é semi-perfeito, a criação temporal, o contrário do que os gregos acreditavam na eternidade da matéria, os hebreus creem que tudo que existe no tempo foi criado pelo Eterno. Aliás, nem a própria morada de Deus é eterna. Sendo o tempo a duração relativa das coisas, geramos a noção de presente, passado e futuro, um período contínuo no qual se sucedem os eventos. Deus, porém, é o que é. Ele não está sujeito a qualquer sucessão de dias ou séculos, presente, passado, futuro, são-lhe a mesma coisa, logo somente o Eterno poderia criar o tempo. O Criador não se acha limitado, quer pelo tempo, quer pelo espaço. A criação, sim, até mesmo os anjos não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, é um texto do pastor Cláudio Honor de Andrade, do livro O Começo de Todas as Coisas, está ali nos subsídios que você tem para poder discutir com a sua sala. O mais importante aqui é a gente entender que a passagem do tempo não muda o caráter de Deus. Daniel vê na sua visão um ancião de dias. É a representação de um ser eterno. Deus não se cansa, Deus não está irritado porque ele está com fome, porque ele não almoçou. Porque, de novo, tudo que nós temos de tempo, cronos, está abaixo de Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então, o mais importante é você explicar para os seus alunos que existe um tempo determinado por Deus para que todas as coisas se cumpram, existe um propósito, então existe um tempo determinado. A ideia deste material era poder ter trazido a você algum subsídio, alguma ferramenta para te ajudar a refletir um pouco sobre a aula. A nossa intenção aqui não é dar uma aula, o tempo foi muito curto, talvez 15, 10, 20 minutos, não tenho noção do tempo que se passou da gente conversando aqui, mas a ideia desse material é levar você a pensar sobre os principais pontos da lição. Então, veja esse vídeo, anote aquilo que você achou interessante, reflita sobre aquilo que nós colocamos, mas o mais importante,
busque durante essa semana preparar o seu material à luz da palavra de Deus, para que você possa ter tranquilidade e dar a melhor aula. E vou te dizer uma coisa, para mim, eu entendo dessa forma, não existe prazer maior do que ensinar. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava, mas se você analisar, as palavras mais poderosas de Jesus não foram nos momentos da pregação, mas foram no momento do ensino, quando ele sentou a mulher samaritana na beira do poço, quando ele conversou com Nicodemos à noite. Então ele estava sozinho muitas das vezes, conversando com uma pessoa, ou no final do dia ele sentava com seus 12 apóstolos e os ensinava. Então ele pregava para a multidão e ele ensinava aos 12. Não importa quantos alunos tem a sua sala, se você transformar essa aula na melhor aula que você já deu na sua vida, pode ter certeza que os alunos vão sair impactados pelo tempo. E dessa forma, Deus sempre vai usar você como um instrumento perfeito na mão dele, para que o conhecimento da palavra de Deus seja propagada por toda a terra, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, fica na paz e boa aula.